Então, o que eu conversei com o presidente Lula e com os dois presidentes das duas casas é o seguinte: olha, eu tenho duas alternativas. Uma é, com uma medida regulatória, resolver um problema de forma paliativa para cumprir as metas do ano. A outra, que interessa mais à Fazenda, é voltar para as reformas estruturais que nós conseguimos fazer, sobretudo no primeiro ano. Em 2023, várias reformas estruturais foram feitas. Nós ganhamos nota com as agências de risco, ganhamos prestígio, os investimentos voltaram. Quando você faz uma coisa mais estrutural, você passa mais confiança de que aquilo tem uma estabilidade no tempo, de que você no ano seguinte não vai ter que voltar para a prancheta para resolver um problema pontual. Você acha que agora o Haddad irá com uma medida mais palatável? E que tipo de medida poderia ser essa, capaz de satisfazê-lo e também ao Congresso? Boa questão, né? Eu até na minha coluna de hoje no UOL eu falo sobre isso. Eu apresentei 10 medidas lá, que Aham. seriam uma espécie de um cardápio de ajuste fiscal. Daí eu termino provocando dizendo: duvido que o Congresso aceite pelo menos três, porque todas são muito difíceis politicamente, né? Por exemplo, a receita, a saúde e a educação, elas têm uma vinculação com a evolução da receita. Isso não existia mais desde o teto de gastos, lá em 2016. O governo atual resolveu voltar com essa vinculação. Teria que acabar com essa vinculação para você abrir espaço fiscal no orçamento. E a saúde e a educação serem discutidas ano a ano, democraticamente com o Congresso. Ah, mas ninguém vai querer mexer na saúde e educação. Bom, Fundeb. O Fundeb, que é aquele fundo da educação onde a União coloca 10% do que os estados colocam, esse 10% já não é mais 10%. Ele está indo para 23%, 24%, 25%, por conta de uma mudança constitucional que foi aprovada em 2018 e 2019. Isso tem que ser revertido, porque o risco é a gente ter uma despesa livre, que a gente chama de discricionária, que é o custeio da máquina, bolsa de pesquisa, emissão de passaporte, o custeio em geral, que vai tender a zero e vai ficar negativo, na verdade. O Estado vai paralisar. É o que se convencionou chamar de shutdown, a paralisação da máquina pública. Então, a situação é grave, né? É por isso que eu entendo que o Haddad deve apresentar. Ele falou hoje de manhã, vocês mostraram agora há pouco, né? Que ele vai apresentar até quarta-feira. Vamos ver se a montanha vai parir um rato ou vai parir algo relevante. Eu acho que vai ser um meio do caminho. E esse E meio do caminho é satisfatório ou será satisfatório? ajuda, né? Pelo menos se, em termos numéricos, compensar as mudanças ou os recuos que ele vai fazer no IOF. Por exemplo, um dos recuos é o chamado risco sacado, que é quando uma empresa, principalmente empresa pequena, faz muito isso, que é desconto de duplicata, né? Antecipa o recurso com a instituição financeira, por conta do prazo que ela acordou para quem ela vendeu seus produtos, por exemplo, né? Para ela conseguir ter liquidez. Esse negócio vai passar a ser tributado como uma operação de crédito qualquer. Isso ele vai ter que ceder. Aí já são uns 8 bilhões, provavelmente, de reais. Então ele vai ter que fazer um ajuste fino para mostrar: olha, eu estou cedendo nesses dois, três pontos, esses dois, três pontos daqueles 40 bi representam X bilhões e estão aqui as medidas, agora o Congresso que se vire com essas medidas que eu estou colocando. E diante do cenário hoje político, econômico e da perspectiva da economia para o ano que vem, o Lula deve chegar forte ou fraco na eleição, na sua opinião? Eu até estava conversando esses dias, no sábado, num evento aqui na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, com o Christopher Garman, que é um analista político que eu gosto muito, né? E a gente falava sobre isso. A percepção, pelo menos a minha percepção, é que a inflação de alimentos é uma variável que afeta muito a popularidade. O preço do café, o preço do ovo, o preço do frango, o preço da carne, aquelas coisas que estão ali na gôndola do supermercado, elas têm muito a ver com a avaliação que o povão, né, faz do governo. Eu acho que isso vai melhorar, porque a inflação já está dando alguns sinais de desaceleração, a safra está sendo muito boa, a taxa de câmbio, né, o dólar, que afeta muito
aí a nossa inflação doméstica também está bem mais baixa do que no ano passado, graças também aos erros do Donald Trump, né? Eu brinco que vamos ter que ver quem vai errar mais, se é o Donald Trump ou o Haddad, né? Se o Trump errar mais, o câmbio fica mais baixo, ajuda na inflação. Mas para resumir a ópera, eu acho que o Lula chega competitivo na eleição. Me diga uma coisa, não sei se essa comparação é possível e o que é que ela indica exatamente. É, comparando uma coisa com a outra, quer dizer, o governo Lula atual, embora ainda esteja em pouco mais da sua metade, não, já passou da metade. Já. E o governo Bolsonaro, qual dos dois terá sido, no final das contas, o maior gastador a continuar o governo Lula nessa trilha que vai? Quem terá sido mais gastador? Essa é uma boa questão, né? Quando a gente olha os dados realizados até agora, a dinâmica de 2023 joga muito contra o governo Lula. Foi muito expansionista do ponto de vista fiscal o ano de 2023. Mas 24 reverteu parcialmente, melhorou bastante o resultado fiscal. E, por outro lado, o último ano do Bolsonaro também foi bastante expansionista. Na média, por enquanto, eu acho que o governo anterior foi mais fiscalista. O que o Paulo Guedes fez na época? Ele segurou todos os reajustes salariais e contratações no serviço público. A reforma da Previdência aprovada em 2019 deu um fôlego também do ponto de vista de segurar o gasto do INSS. Isso ajudou. Depois soltou as rédeas no último ano, né? O que nós temos que ver agora é que nesse governo atual nós estamos vendo uma inversão do ciclo político, normal, porque no primeiro ano foi super expansionista e agora está vivenciando essa dificuldade de não poder fazer, não ter nenhum grau de liberdade para ter um gasto adicional nesse momento que vai se aproximando da eleição. Ao contrário, a pressão está sendo para cortar, né? A pressão do ponto de vista da macroeconomia, dos mercados, né? Veja a taxa de juros, por exemplo, que não cede, né? Mesmo com o Gabriel Galípolo lá, que é um economista de formação heterodoxa, desenvolvimentista, mas quando sentou lá no Banco Central, viu o quanto dói uma saudade também, né? Então, o governo Lula, nesse aspecto, vai chegar na contramão do governo passado, do governo do Bolsonaro, ou seja, sendo obrigado a fazer ajustes que foram afrouxados no final do governo Bolsonaro, que eu estou dizendo. É o contrário disso. Está sendo É, obrigado O Bolsonaro a. terminou torrando dinheiro, né? Até por conta da é. pandemia, teve uma injeção de dinheiro, a gente pôde, de fato, gastar mais do que arrecadava no final do governo Bolsonaro. Agora vai Mas ser o isso, contrário. mas isso não vai prejudicar o Lula? Você disse que ele chega competitivo, etc. e tal. Mas estando se sentindo obrigado a fazer esses ajustes do meio para o fim, isso não pode tirar um pouco da competitividade do Lula ou não? É uma restrição, sem dúvida, porque o grau de liberdade dele no ano que vem vai ser muito menor se ele não quiser chutar o balde, né? Eu entendo, eu sempre Chutar o entendo balde, que chutar o balde significaria o quê e daria no quê? significaria, por exemplo, dar um reajuste grande para o Bolsa Família desse ano para o próximo. Cada R$ 100 de reajuste no Bolsa Família são 30 bilhões de reais de gasto. Essa já seria uma primeira forma. Programas de gastos em geral, por exemplo, aumentar o crédito para financiamento habitacional. Eles já fizeram, em parte, isso, recentemente, com os recursos do fundo do pré-sal, que foram transferidos para o fundo do Minha Casa Minha Vida. O Vale Gás, que está até hoje enroscado, aquele projeto que eles queriam fazer o pagamento por fora do orçamento, passando receita de petróleo para a Caixa Econômica, para ela fazer os descontos lá na ponta. Então, em termos de criatividade, ideias não faltariam, né? Para você chutar o balde, né? Como eu disse, no ano que vem. Mas a pressão vai ser tão grande que ele sabe também, a experiência que ele tem, né? De que é melhor ele garantir um quadro de normalidade, com a inflação em torno de 4,5, né? E a inflação de alimentos um pouco mais contida, o desemprego que está em torno de 7, talvez fique em 7,5, 7,6, mas ainda é uma taxa muito baixa. Então, esses indicadores gerais
e a inflação controlada vão estar de um lado da balança e de outro a tentação de pisar no acelerador. E ainda assim você acha que se ele seguir esse padrão que você indicou, ele será competitivo? Eu acho que ele chega competitivo, porque a popularidade está muito ligada a essa questão do preço, né? Do nível de preços, que indica um pouco a carestia, como a renda real das famílias está evoluindo, né? E também os preços específicos de alimentos, de itens mais básicos. E eu vejo um cenário bom para a inflação desse tipo de produto daqui até o final do ano e também na primeira metade do ano que vem. Então, acho que ele chega bem. Eu tenho para mim que o Haddad vai tentar fazer o máximo agora, aproveitando esse ensejo gerado pelas lideranças do Congresso, para colocar algumas medidas que impressionem o mercado, né? Olha, vamos mandar uma proposta de desvinculação, desindexação, alguma coisa relevante, eu entendo que vai sair da Fazenda nesses próximos dias, né? Se o Congresso vai aprovar, vai modificar, é outra história. Mas o tempo para esse tipo de medida está acabando. Aí, o que acontece de julho, agosto, até o período eleitoral no ano que vem? Obviamente que aqui é um exercício de futurologia, né? Acontece a Fazenda segurando e as outras alas todas tentando soltar essas rédeas e convencer o presidente a gastar mais. Vamos ver quem vai vencer essa briga. É Muito isso. bem, Felipe. Olha, muito Obrigado, obrigado Felipe. pela sua participação. Foi bom tê-lo aqui e vamos nos reencontrar mais vezes. Vamos sim, muito Obrigado, obrigado. Felipe. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Um forte abraço, muito obrigado. Abração. Tchau, tchau. Grande Tchau. Felipe Sal, muito legal conversar com ele. Tem muita gente aí falando sobre essa previsão do Lula competitivo, gastando menos, porque aí, quem sabe, assim, como falou de fato, você ter, claro, uma inflação menor, você ter o preço do alimento caindo, isso tudo de fato pode dar um combustível aí grande para o Lula na eleição. Agradecer para todo mundo que está assistindo pelo X, tem muita gente lá, quem está vendo pelo YouTube também, estamos juntos, estamos na reta final. Vamos ver se a gente joga aí uns reis.